Eu sou o Edward Henry e estou aqui para mais um vídeo de ASMR no canal. Hoje com o capítulo 2 de O Último Olimpiano. Bom, pessoal, como o intuito desse vídeo é que você relaxe, durma, descanse, eu peço agora que você curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito, porque isso me ajuda demais. E se você tiver condições de me ajudar ainda mais, veja os links na descrição do meu Apoia-se e da minha vaquinha online. Quem me apoia no Apoia-se, né? Tem recompensas, tem o Drive dos Apoiadores, que tem o ASMR Clube do Livro, enfim, veja os links e sane qualquer uma das suas dúvidas que você tiver, tá bom? Caso vocês não saibam, O Último Olimpiano, ele é o último livro da saga Percy Jackson. Então, daqui a 21 capítulos, daqui a 21 semanas, a gente vai estar acabando o livro, tá? Mas desde agora eu aceito recomendações nos comentários, tá bom? Os comentários de vocês sim eu leio, sim eu vejo e sim acato alguns, tá? Então, se, enfim, for algum livro que eu tiver aqui e que você queira que eu leia em ASMR, ou mesmo se eu não tiver, eu posso tentar ir atrás de adquiri-lo, né? Então deixe nos comentários, porque uma seguidora aqui do canal, né, uma inscrita, ela comentou que queria vídeos de ASMR comigo cantando músicas de High School Musical. E a gente acatou e a gente fez o ASMR cantando High School Musical. Demorou um pouquinho, então vai demorar essas 21 semanas até a gente acabar esse livro, mas dependendo, né, dos comentários, a gente vê o que será possível, tá bom? E se tiver muitos comentários também. Mas caso você seja novo aqui no canal, e como eu falei, né, é o último livro da saga, é o segundo capítulo, a gente tem todos os outros livros da saga Percy Jackson e os Olimpianos, todos em ASMR, caso você queira, tá? Ver os personagens, enfim, saber melhor da história, a gente tem tudo em playlists aqui no canal. Então, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo a explorar, né, os outros 4 livros ou outro capítulo desse livro também, tá bom? Mas caso você não queira, caso você esteja aqui apenas pelo ASMR, pelos gatilhos, pelo soninho, não tem problema, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde também, tá? Apenas saiba que durante a leitura eu vou alternando entre essa voz e essa voz, porque existem pessoas que preferem que eu fale assim, existem pessoas que preferem que eu fale assim, e existem pessoas que gostam dos dois. Então, para agradar qualquer tipo de público, gregos, romanos, troianos, enfim, que venha consumir esse vídeo, a gente vai fazendo dessa maneira então, tá bom? Como eu comentei, então, esse capítulo é o capítulo 2 e o nome dele é Encontro Alguns Parentes Peixes. Sonhos de semideuses são péssimos. O problema é que eles nunca são apenas sonhos. Acabam sendo visões, premonições e todas aquelas outras coisas místicas que fazem meu cérebro doer. Sonhei que estava em um palácio escuro no alto de uma montanha. Infelizmente, eu o reconheci. O Palácio dos Titãs, no topo do Monte Otris, também conhecido como Monte Tamalpais, na Califórnia. Era noite. O pavilhão principal a céu aberto era rodeado de colunas gregas e estátuas dos titãs. Tudo negro. Tochas acesas brilhavam contra o piso de mármore, também negro. No centro do salão, um gigante de armadura sofria sob o peso de um redemoinho de nuvens. Atlas, sustentando o céu. 2 outros gigantes estavam de pé diante de um braseiro de bronze ali perto, estudando as imagens nas chamas. Uma explosão e tanto, disse um deles. Usava uma armadura preta, com taxas prateadas, como uma noite estrelada. Seu rosto estava coberto por um elmo de guerra, com um chifre de carneiro enroscado de cada lado. Não tem importância, afirmou o outro. Esse titã estava vestido com roupas douradas e tinha olhos dourados, como os de Cronos. Todo seu corpo brilhava. Ele me fazia lembrar Apolo, deus do sol, exceto pelo fato de que a claridade do titã era mais desagradável e sua expressão mais cruel. Os deuses aceitaram o desafio, logo serão destruídos. As imagens no forno
fogo eram difíceis de distinguir. Tempestades, edifícios desmoronando, mortais gritando aterrorizados. Vou para o leste comandar nossas forças, disse o Titã Dourado. Crio, você fica e guarda um monte de odres. O sujeito dos chifres de carneiro resmungou. Eu sempre fico com as tarefas estúpidas. Senhor do Sul, Senhor das Constelações, agora tenho que bancar a babá de Atlas, enquanto você fica com toda a diversão. Sob o redemoinho de nuvens, Atlas gritou em agonia. Deixem-me sair, malditos. Sou o seu maior guerreiro. Livrem-me de meu fardo para que eu possa lutar. Quieto, rugiu o Titã Dourado. Você teve sua chance, Atlas. Fracassou. Cronos quer que fique exatamente onde está. E quanto a você, Crio, cumpra seu dever. E se você precisar de mais guerreiros, perguntou Crio, nosso traiçoeiro sobrinho de Smoking não vai lhe ser muito útil numa luta. O Titã Dourado riu. Não se preocupe com ele. Além disso, os deuses mal poderão enfrentar nosso primeiro desafiozinho. Eles não têm a menor ideia de quantos outros ainda lhes estão reservados. Preste atenção às minhas palavras. Daqui a poucos dias, o Olimpo estará em ruínas e nós os reencontraremos aqui para celebrar o início da Sexta Era. O Titã Dourado irrompeu em chamas e desapareceu. Certo, resmungou Crio. Ele pode desaparecer em chamas, e eu tenho de usar esses estúpidos chifres de carneiro. A cena mudou. Agora eu estava fora do pavilhão, escondido nas sombras de uma coluna grega. Havia um garoto perto de mim, espiando os titãs. Ele tinha cabelos escuros e sedosos, pele pálida e usava roupas escuras. Meu amigo Nico de Ângelo, filho de Hades. Ele olhou diretamente para mim, com expressão sombria. Está vendo, Percy? Sussurrou. O tempo está se esgotando. Acha mesmo que pode vencê-lo sem o meu plano? Suas palavras caíram sobre mim tão frias quanto o fundo do oceano, e meu sonho escureceu. Percy? Chamou uma voz grave. Eu tinha a sensação de que minha cabeça havia sido embrulhada em papel alumínio e colocada no micro-ondas. Abri os olhos e vi uma figura grande avultuando-se sobre mim nas sombras. Beckendorf? Perguntei esperançoso. Não, irmão. Minha visão entrou em foco. Eu estava olhando para um ciclope, rosto indistinto, cabelos castanhos desgrenhados, um único e grande olho castanho cheio de preocupação. Tyson? Meu irmão abriu um sorrisão. Ei, seu cérebro está funcionando. Eu não tinha tanta certeza assim. Meu corpo parecia não ter peso e estava frio. Minha voz soava estranha. Eu ouvia Tyson, mas era mais como se estivesse ouvindo vibrações dentro do meu crânio. Não sons de hábito. Sentei-me e um lençol muito fino saiu flutuando. Eu estava em uma cama feita de algas sedosas entrelaçadas, num quarto revestido de conchas de abalone. Pérolas cintilantes do tamanho de bolas de basquete flutuavam no teto, clareando o ambiente. Eu me encontrava debaixo d'água. Bem, sendo filho de Poseidon, isso não é problema para mim. Consigo respirar bem debaixo d'água e minhas roupas nem se molham, a menos que eu queira. Mas ainda fiquei um pouco assustado quando um tubarão martelo entrou pela janela do quarto, me olhou com atenção e então saiu tranquilamente pelo outro lado. Onde? No palácio de papai, disse Tyson. Em outras circunstâncias, eu teria ficado animadíssimo. Nunca tinha visitado o reino de Poseidon e vinha sonhando com isso havia anos, mas minha cabeça doía. Minha camisa ainda estava salpicada de marcas de queimado em decorrência da explosão. Os ferimentos em meu braço e em minha perna estavam curados. O simples fato de estar no oceano faz isso comigo, desde que passe tempo suficiente. Mas ainda me sentia como se tivesse sido pisoteado por um time de lestrigões, causando chuteiras. Quanto tempo? Nós nos encontramos ontem à noite, afundando na água, disse Tyson. E o Princesa Andrômeda? Foi pelos ares. Beckendorf estava a bordo. Vocês encontraram? O rosto de Tyson tornou-se sombrio. Nenhum sinal dele. Sinto muito, irmão. Olhei pela janela para a água de um azul intenso. Beckendorf iria para a universidade no outono. Ele tinha uma namorada, um monte de amigos, a vida toda pela frente. Não podia ter desaparecido. Talvez ele tivesse conseguido sair do navio, como eu. Talvez tivesse saltado pela amurada. Mas e então? Ele não sobreviveria a uma queda de 30 metros na água, como eu. E não poderia ter conseguido se distanciar o suficiente da explosão. No fundo, eu sabia que ele estava morto.
que havia se sacrificado para destruir o Princesa Andrômeda e que eu o havia abandonado. Pensei em meu sonho, os titãs discutindo a explosão como se ela não tivesse importância. Nico de Ângelo avisando-me que eu nunca venceria Cronos sem seguir seu plano. Uma ideia perigosa que eu vinha evitando havia mais de um ano. Uma explosão à distância sacudiu o quarto. Uma luz verde brilhou lá fora, deixando todo o mar claro como o meio-dia. O que foi isso? Perguntei. Tyson parecia preocupado. Papai vai explicar. Venha, ele está explodindo monstros. O palácio poderia ter sido o lugar mais incrível que eu já tinha visto, se não estivesse em pleno processo de destruição. Nadamos até o fim de um longo corredor e fomos lançados para o alto em um geyser. Enquanto subíamos mais alto que telhados, recuperei o fôlego, se é que se pode recuperar o fôlego debaixo d'água. O palácio era tão grande quanto a cidade no Monte Olimpo, com pátios amplos, jardins e pavilhões pontudos por colunas. Os jardins eram esculpidos com colônias de coral e plantas marinhas brilhantes. Havia 20 ou 30 edifícios feitos de abalone, brancos, mas cintilando com as cores do arco-íris. Peixes e polvos saíam e entravam em disparada pelas janelas. Os caminhos eram demarcados com pérolas reluzentes como luzes de Natal. O pátio principal estava cheio de guerreiros, tritões de cauda de peixe e tronco humano, exceto pelo fato de sua pele ser azul. O que eu nunca havia notado. Alguns cuidavam dos feridos, outros afiavam lanças e espadas. Um deles passou por nós, nadando apressado. Seus olhos eram de um verde brilhante, como aquele fluido que se coloca dentro de pulseiras fosforescentes. E os dentes eram de tubarão. Eles não mostram coisas assim em A Pequena Sereia. Fora do pátio principal havia grandes fortificações, torres, muros e armas anti-cerco, mas a maior parte estava em ruínas. Outras construções ardiam com uma estranha luz verde que eu conhecia bem, fogo grego que pode queimar mesmo debaixo d'água. Mais além, o fundo do mar estendia-se na escuridão. Eu podia ver batalhas sendo travadas com violência, clarões de energia, explosões, o lampejo de exércitos se enfrentando. Um ser humano normal teria achado tudo escuro demais. Quer dizer, um ser humano normal teria sido esmagado pela pressão e congelado pelo frio. Nem mesmo minha visão sensível ao calor conseguia distinguir exatamente o que estava acontecendo. Na extremidade do complexo do palácio, um templo com telhado de coral vermelho explodiu, lançando focos e escombros em câmera lenta até os jardins mais distantes. Da escuridão acima surgiu uma forma enorme, uma lula maior do que um arranha-céu. Ela estava envolta em uma nuvem brilhante de poeira. Pelo menos me pareceu ser poeira, até que me dei conta de que se tratava de um enxame de tritões tentando atacar um monstro. A lula desceu sobre o palácio e agitou os tentáculos, esmagando toda uma coluna de guerreiros. Então, um arco brilhante de luz azul disparou do topo de um dos edifícios mais altos. A luz atingiu a lula gigante e o monstro se dissolveu como tinta em água. Papai, disse Tyson, apontando para o ponto de onde viera a luz. Ele fez aquilo. De repente, eu me sentia mais esperançoso. Meu pai tinha poderes inacreditáveis. Ele era o deus do mar. Podia enfrentar aquele ataque, certo? Talvez me deixasse ajudar. Você já participou da luta? Perguntei a Tyson, assombrado. Esmagando cabeças com sua incrível força de ciclope ou algo assim? Tyson ficou aborrecido, e eu soube imediatamente que havia feito a pergunta errada. Eu conserto armas, resmungou ele. Venha, vamos encontrar papai. Sei que isso pode parecer esquisito para as pessoas que têm pais comuns, mas eu só vi o meu pai 4 ou 5 vezes em toda a vida, e nunca por mais de uns poucos minutos. Os deuses gregos não frequentam os jogos de basquete dos filhos. Ainda assim, achei que fosse reconhecer Poseidon assim que o visse. Estava enganado. O teto do templo era um grande deck que fora preparado como um centro de comando. Um mosaico no piso mostrava um mapa preciso da área do palácio e do oceano ao redor, mas o mosaico se movia. Ladrilhos de pedra coloridos que representavam exércitos diferentes e monstros marinhos deslocavam-se à medida que as forças de batalha mudavam de posição. Edifícios que ruíam de fato também ruíam na imagem. De pé em torno do mosaico, estudando taciturnos a batalha, havia uma estranha variedade de guerreiros, mas nenhum deles parecia meu pai.
Eu procurava um cara grandalhão e bronzeado, de barba preta, usando bermuda e camisa com estampa havaiana. Não havia ninguém assim. Um deles era um tritão com 2 caudas de peixe em vez de uma. Sua pele era verde, a armadura dourada com pérolas. O cabelo preto estava amarrado em um rabo de cavalo, e ele parecia jovem, embora isso seja difícil dizer em se tratando de não-humanos. Eles podiam ter 1000 anos ou 3. De pé, ao lado dele, estava um velho com uma densa barba branca e cabelos grisalhos. A armadura parecia pesada demais para ele. Tinha olhos verdes e rugas de expressão em torno dos olhos, mas nesse momento ele não estava sorrindo. Estudava o mapa, apoiado em um grande cajado de metal. À sua direita havia uma mulher, bonita, com armadura verde, de cabelos negros flutuantes e estranhos chifrinhos que pareciam garras de caranguejo. E havia um golfinho comum, mas que olhava o mapa compenetrado. Delfim, disse o velho, mande Palaimon e sua legião de tubarões para a frente oeste. Precisamos neutralizar aqueles leviatãs. O golfinho falou em uma voz não articulada, mas pude compreendê-lo em minha mente. Sim, senhor, e saiu em disparada. Olhei consternado para Tyson e depois de volta ao velho. Não parecia possível, mas... Pai, chamei. O velho me olhou, reconheci o brilho em seus olhos, mas seu rosto, ele parecia ter envelhecido 40 anos. Olá, Percy. O que aconteceu com você? Tyson me cutucou. Ele sacudia a cabeça com tanta força que temi que ela caísse do pescoço, mas Poseidon não pareceu ofendido. Está tudo bem, Tyson, disse ele. Percy, perdoe minha aparência. A guerra tem sido difícil para mim. Mas você é imortal, eu disse baixinho. Pode ter a aparência que quiser. Eu reflito o estado do meu reino, afirmou ele, e neste momento seu estado é bastante medonho. Percy, deixe-me apresentá-lo. Pena que meu tenente Delfim, deus dos golfinhos, tenha acabado de sair. Esta é minha esposa Anfitrite, minha querida... A mulher de armadura verde me olhou com frieza, cruzou os braços e disse: Com licença, meu senhor, estão precisando de mim na batalha. E se foi, nadando. Fiquei bastante constrangido, mas acho que não posso culpá-la. Eu nunca havia pensado muito a esse respeito, mas meu pai tinha uma esposa imortal. Todos os seus romances com mortais, inclusive com minha mãe, bem, provavelmente Anfitrite não gostava muito disso. Poseidon pigarreou. Sim, certo. E este é meu filho, o Tritão. Meu outro filho. Seu filho e herdeiro, corrigiu o sujeito verde. Suas 2 caudas de peixe chicoteavam de um lado para o outro. Ele sorriu para mim, mas não havia amabilidade em seus olhos. Olá, Perseus Jackson. Finalmente veio ajudar? Ele agia como se eu tivesse atrasado ou fosse preguiçoso. Se é possível enrubescer debaixo d'água, isso provavelmente aconteceu comigo. Diga-me o que fazer, falei. Tritão sorriu, como se aquela fosse uma sugestão engraçadinha, como se eu fosse um alegre cachorrinho que tivesse latido para ele ou algo assim. Ele voltou-se para Poseidon. Vou cuidar da linha de frente, pai. Não se preocupe. Eu não vou fracassar. Ele cumprimentou Tyson educadamente com um gesto de cabeça, porque eu não merecia o mesmo respeito. Depois saiu em disparada, oceano adentro. Poseidon suspirou, ergueu o cajado, que se transformou em sua arma habitual, um imenso tridente. As 3 pontas brilharam com uma luz azul, e a água à sua volta ferveu com a energia. Peço desculpas por isso, ele me disse. Uma imensa serpente marítima surgiu no alto e desceu espiralando em direção ao telhado. Era de um laranja brilhante, e a boca repleta de presas era grande o suficiente para engolir um ginásio inteiro. Sem um mal olhar para cima, Poseidon apontou o seu tridente para a fera e disparou um raio de energia azul. Capum, o monstro explodiu em 1 milhão de peixinhos de aquário, que fugiram apavorados. Minha família está ansiosa, continuou Poseidon, como se nada tivesse acontecido. A batalha contra o oceano está indo mal. Ele apontou para a margem do mosaico. Com o cabo do tridente, bateu na imagem de um tritão maior que os outros, com chifres de touro. Ele parecia estar dirigindo uma carruagem puxada por camarões e, em vez de uma espada, brandia uma serpente viva. Oceano, eu disse, tentando recordar. O titã do mar. Poseidon assentiu. Ele se manteve neutro na primeira guerra entre os deuses e titãs, mas Cronos o convenceu a lutar. Isto, bem, não é um bom sinal. Oceano não
não se comprometeria, a menos que tivesse certeza de que estava escolhendo o lado vencedor. Ele me parece um idiota, falei tentando ser otimista. Afinal, quem luta com uma cobra, papai vai dar vários nós nela, disse Tyson com firmeza. Poseidon sorriu, mas parecia abatido. Agradeço sua confiança. Estamos em guerra há quase um ano. Meus poderes estão sendo exigidos demais, e ele ainda encontra novas forças para lançar contra mim. Monstros marinhos tão antigos que eu já os havia esquecido completamente. Houve uma explosão à distância. A quase 1 quilômetro dali, uma montanha de coral desintegrou-se sob o peso de 2 criaturas gigantescas. Tive dificuldade em distinguir suas formas. Uma era uma lagosta, a outra era um humanoide grande como um ciclope, mas cercado por uma agitação de membros. A princípio pensei que estivesse vestido com um monte de polvos gigantes. Então percebi que eram seus braços, uma centena de braços lutando e se agitando. Briareu! Gritei. Fiquei feliz em vê-lo, mas ele parecia estar em grande perigo. Era o último de sua espécie, um centímano, primo dos ciclopes. Nós os havíamos salvado da prisão de Cronos no último verão, e eu sabia que ele viera ajudar Poseidon, mas nunca mais tivera notícias dele. Ele luta bem, observou Poseidon. Queria que tivéssemos todo um exército assim, mas ele é o único. Eu fiquei olhando enquanto Briareu gritava furioso e erguia a lagosta, que se debatia e tentava agarrá-lo com as pinças. Ele a atirou da montanha de coral e ela desapareceu na escuridão. Briareu foi atrás, nadando. Sua centena de braços girava como as hélices de um barco a motor. Percy, talvez não tenhamos muito tempo, disse meu pai. Conte-me sobre sua missão. Você viu Cronos? Contei-lhe tudo. Ainda que minha voz tenha ficado embargada quando expliquei sobre Beckendorf. Olhei para os pátios lá embaixo e vi centenas de tritões feridos deitados em macas improvisadas. Vi fileiras de montes de coral que deviam ser túmulos feitos às pressas. Percebi que Beckendorf não era a primeira baixa. Era apenas um de centenas, talvez milhares. Nunca senti tanta raiva e impotência como naquele momento. Poseidon passou a mão na barba. Percy, Beckendorf escolheu uma morte heróica. Você não é culpado por isso. O exército de Cronos deve estar desbaratado. Muitos foram destruídos. Mas nós não o matamos, não foi? Enquanto fazia a pergunta, sabia que era uma esperança ingênua. Podíamos explodir seu navio e desintegrar seus monstros, mas o Senhor Titã não seria assim tão fácil de matar. Não, admitiu Poseidon, mas vocês ganharam tempo para o nosso lado. Havia semideuses no navio. Falei, pensando no garoto que eu encontrara na escada. De alguma forma, eu me permitira me concentrar nos monstros e em Cronos. Estava convencido de que não era errado destruir o navio, porque eles eram seres do mal, porque estavam navegando para atacar minha cidade, e porque, além do mais, não podiam mesmo ser mortos para sempre. Os monstros se pulverizam, mas acabam novamente reconstituídos. Já os semideuses... Poseidon pôs a mão em meu ombro. Percy, havia apenas alguns guerreiros semideuses a bordo daquele navio, e todos tinham escolhido lutar por Cronos. Quem sabe alguns ouviram seu aviso e escaparam. Se isso não aconteceu, eles tinham feito sua escolha. Tinham sofrido uma lavagem cerebral, disse eu. Agora estão mortos e Cronos ainda vive. Espera que isso faça com que eu me sinta melhor. Olhei para o mosaico. Pequenas explosões destruíam monstros de ladrilho. Parecia tão fácil quando tudo era só uma imagem. Tyson pôs o braço em minha volta. Se qualquer outra pessoa tivesse tentado fazer isso, eu a teria afastado. Mas Tyson era grande demais e teimoso demais. Ele me abraçou, quisesse eu ou não. Não foi culpa sua, irmão. Cronos não é bom para explodir. Da próxima vez, vamos usar mais bombas. Percy, disse meu pai, o sacrifício de Beckendorf não foi em vão. Vocês dispersaram as forças de invasão. Nova York estará em segurança por algum tempo, o que libera os outros olimpianos para enfrentar a ameaça maior. A ameaça maior? Pensei no que o Titã Dourado dissera em meu sonho. Os deuses aceitaram o desafio. Logo serão destruídos. Uma expressão sombria cruzou o rosto de meu pai. Você já teve sofrimento suficiente para um dia. Pergunte a Kiron quando você deverá voltar ao acampamento. Voltar ao acampamento? Mas você está com problemas aqui. Eu quero ajudar. Não pode, Percy. Sua missão é em outro lugar. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Olhei para Tyson em busca de apoio. Meu irmão mordeu o lábio. Papai, Percy sabe lutar com a espada. Ele é bom.
Eu sei disso, disse Poseidon gentilmente. Pai, eu posso ajudar, afirmei. Sei que posso. Você não vai resistir aqui por muito mais tempo. Uma bola de fogo foi disparada para o alto por trás das linhas inimigas. Pensei que Poseidon fosse desviá-la ou coisa parecida. No entanto, ela caiu no canto externo do pátio e explodiu. Vários tritões foram lançados para longe, girando na água. Poseidon estremeceu, como se tivesse acabado de ser apunhalado. Volte para o acampamento, insistiu, e diga a Kiron que chegou a hora. De quê? Você deve ouvir a profecia inteira. Eu não precisava perguntar qual profecia. Havia anos eu ouvia falar da grande profecia, mas ninguém me contava a história toda. Tudo que eu sabia era que deveria fazer uma escolha que decidiria o destino do mundo, sem nenhuma pressão. E se for esta a escolha, perguntei, ficar aqui para lutar ou ir embora? E se eu for e você? Eu não podia dizer morrer. Os deuses supostamente não morriam, mas eu vira isso acontecer. Mesmo que não morressem, podiam ser reduzidos a quase nada, exilados, aprisionados nas profundezas do Tártaro, como acontecera a Cronos. Percy, você precisa ir, insistiu Poseidon. Não sei qual será sua decisão final, mas sua luta está no mundo lá em cima, se não por outro motivo, para avisar seus amigos no acampamento. Cronos sabia do seu plano. Há um espião entre vocês. Nós vamos continuar aqui. Não temos escolha. Tyson agarrou minha mão, desesperado. Vou sentir sua falta, irmão. Enquanto nos observava, nosso pai pareceu envelhecer outros 10 anos. Tyson, você também tem trabalho a fazer, meu filho. Estão precisando de você no arsenal. Tyson ficou ainda mais chateado. Eu vou, fungou ele. Então me abraçou com tanta força que quase quebrou minhas costelas. Percy, tenha cuidado. Não deixe que os monstros matem você. Tentei assentir, confiante, mas aquilo era demais para o grandão. Ele soluçou e afastou-se nadando em direção ao arsenal, onde seus primos consertavam lanças e espadas. Você deveria deixá-lo lutar, eu disse a meu pai. Ele detesta ficar preso no arsenal. Você não percebe? Poseidon sacudiu a cabeça. Já é ruim bastante que eu tenha de enviar você para o perigo. Tyson é jovem demais. Preciso protegê-lo. Deveria confiar nele, falei. Não tentar protegê-lo. Os olhos de Poseidon faiscaram. Pensei que tivesse ido longe demais, mas nesse momento ele abaixou os olhos para o mosaico e seus ombros se vergaram. Nos ladrilhos, o tritão na carruagem, puxada por camarões, estava se aproximando do palácio. Oceano está chegando, disse meu pai. Preciso enfrentá-lo na batalha. Eu nunca sentira medo por um deus antes, mas não via como meu pai poderia enfrentar aquele titã e vencer. Vou resistir, prometeu Poseidon. Não vou entregar meu domínio, mas me diga uma coisa, Percy. Você ainda tem o presente de aniversário que eu lhe dei no verão passado? Assenti e mostrei meu colar do acampamento. Tinha uma conta para cada verão que eu havia passado no acampamento meio-sangue, mas desde o ano anterior tinha também uma bolacha de areia, ou dólar de areia, no cordão. Meu pai me dera de presente quando fiz 15 anos. Dissera que eu saberia quando gastá-lo, mas até agora eu não tinha entendido o sentido daquilo. Tudo o que eu sabia era que aquele dólar não cabia nas máquinas de refrigerante do refeitório da escola. A hora está chegando, ele sentenciou. Com sorte, vou vê-lo em seu aniversário na semana que vem e vamos comemorar adequadamente. Ele sorriu e por um momento viu o antigo brilho em seus olhos. Então, o mar inteiro escureceu à nossa frente, como se estivesse desabando uma tempestade de Nanquim. Um trovão rebombou, o que deveria ser impossível debaixo d'água. Uma presença imensa e glacial estava se aproximando. Senti uma onda de medo atravessar os exércitos abaixo de nós. Preciso assumir minha verdadeira forma divina, disse Poseidon. Vá e boa sorte, meu filho. Eu queria encorajá-lo, abraçá-lo ou coisa assim, mas eu sabia que era melhor não ficar ali. Quando um deus assume sua verdadeira forma, o poder é tamanho que qualquer mortal que o olhe se desintegra. Adeus, pai, consegui dizer. Então me afastei, pedi às correntes oceânicas que me ajudassem. A água se agitou à minha volta e disparei em direção à superfície, numa velocidade que teria feito qualquer ser humano normal estourar como um balão de gás. Quando olhei para trás, tudo o que consegui ver foram lampejos de verde e azul, enquanto meu pai lutava contra o titã e o próprio mar era cindido pelos dois exércitos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje.
Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha te relaxado, trazido soninho, descansado. Caso sim, mas você não tenha dormido ainda, eu volto a te pedir que curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito. E se você tiver condições de me ajudar ainda mais, porque isso já me ajuda muito, mas se você tiver condições, veja os links na descrição do meu Apoia-se e da minha vaquinha online. Sobre esse capítulo, é muito interessante. Eu acho que pela primeira vez a gente viu completamente, né, Poseidon ali no palácio dele, a gente viu o palácio de Poseidon. Eu acho que das outras vezes a gente só viu as forjas, né, quando numa ligação, enfim, entre o Percy e o Tyson. Então acho interessante também a dinâmica, né, entre o Percy e a família imortal de Poseidon. E enfim, acho que é um capítulo bom, assim, apesar de, né, ser um capítulo também que tem uma batalha ao fundo, né, acontecendo, mas é mais um capítulo de transição, né, e agora eu não sei dizer se a gente vai ter mais capítulos mais parados ou o que, mas com certeza teremos batalhas grandiosas acontecendo nesse livro, né, afinal é o último livro da saga. Então, enfim, eu acho que é isso que eu tenho pra dizer. No mais, eu me despeço por aqui com um beijo e até semana que vem com mais um vídeo do capítulo 3, porque agora o soninho vem chegando, o soninho chegou. Tchau, 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 tchau.